Olá pessoal, tudo bem? Eu sou José Carlos, sou professor de História. Sejam todos bem-vindos ao Me Socorre na História. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o período arcaico. O período arcaico é o período que vai do ano 800 ao ano 500 a.C. É o período que marca a consolidação da unidade política da Grécia Antiga, a cidade-estado grega ou a polis. E quais foram as causas do surgimento da polis? O abandono do modelo patriarcal de Genos, o fim do uso comunitário das terras e o surgimento da propriedade privada com a distribuição das terras para os herdeiros do pater. Os Genos, então, se aglutinaram e viraram as frátrias ou clãs, que se ligaram e viraram as tribos, que se juntaram e viraram a demos ou a população da cidade. O surgimento das classes sociais que geraram a divisão social do território. A segunda diáspora grega, que foi a migração de pessoas para outras partes em busca de terras. Com isso, novos povoamentos foram fundados, e esses povoamentos começaram a interagir tanto cultural, social e economicamente uns com os outros, o que levou à retomada do comércio, principalmente o marítimo. Assim, nessas localidades surgiram centros administrativos, políticos e comerciais. O surgimento da escrita, que também favoreceu o pensamento racional, foi nesse período que surgiram os filósofos pré-socráticos, como Tales de Mileto. As artes passaram a retratar as formas humanas, demonstrando um começo do interesse dos gregos pela figura humana, ainda que não de forma tão realista como no período seguinte, o clássico. Essas novas relações fizeram surgir a cidade-estado. Características das polis. Autonomia é a palavra que define bem a polis. Autonomia político-administrativa, pois cada cidade tinha sua forma de governo e administração própria. E autonomia econômica, para utilizarem seus recursos e riquezas próprios. Portanto, a Grécia não era um país unificado como hoje, mas um conjunto de cidades com seus próprios governos. Porém, esse conjunto de cidades-estado compartilhavam alguns aspectos da sua cultura, como a língua e os seus deuses. A relação entre elas era de influência política ou comercial das polis mais importantes sobre as outras, e também uma relação de alianças. Temos como um exemplo disso que nesse período da história grega foram comemorados os primeiros Jogos Olímpicos na cidade de Olímpia, em honra a Zeus, mas também para estreitar a paz entre as polis. Contudo, eventualmente elas entravam em guerra por áreas de influência. Estrutura da polis. Geralmente, a polis grega tinha uma zona urbana chamada de haste e uma zona rural no entorno da haste chamada de chora. E o que tinha na haste? Tinha uma parte mais alta, que era chamada de acrópole, onde ficavam os principais prédios públicos, como o templo principal. Veja nessa foto de Atenas. Podemos ver o templo dedicado à deusa Atena em destaque. Foi nesse período que houve um crescimento dos grandes templos e também de construções chamadas de oráculos, como o de Delfos, onde as pessoas se consultavam com as videntes para saberem do futuro e qual a vontade dos deuses. Na haste ainda ficava a ágora, que era uma praça principal onde se reunia a assembleia ou a eclésia e aconteciam as feiras e festivais, ou seja, era o centro de convivência da polis. Na chora ou na zona rural, era onde se produziam os alimentos para abastecerem a polis e onde morava a maior parte da população. Atenas e Esparta como modelos de polis. Atenas e Esparta se tornaram as principais cidades gregas e suas formas de governo influenciaram outras polis. Vamos fazer um comparativo sobre algumas características dessas duas cidades. Localização. Enquanto Atenas ficava na Península Ática e influenciava as cidades dessa região, Esparta ficava na Península do Peloponeso, o que lhe favoreceu dominar as polis desta região. Sociedade. Atenas era mais dividida em grupos sociais do que Esparta. No topo da pirâmide tinha os eupátridas. Quem eram os eupátridas? Eles eram proprietários das melhores terras, eram os bem-nascidos.
aqueles que faziam parte da linhagem mais antiga descendente do Páter. Abaixo deles tinham os georgóis, que eram proprietários das piores terras ou pequenos agricultores. Eles eram descendentes das linhagens mais distantes do Páter. Depois tinham os demiurgos, que eram artesãos e comerciantes. Os tetas, os sem terra, aqueles que eram trabalhadores assalariados e a maioria da população. Os metecos, estrangeiros que se ocupavam principalmente do comércio marítimo. E na base da pirâmide tinham os escravos, principalmente por dívidas ou por guerras, diferentemente da escravidão moderna, que era uma escravidão étnica e em larga escala mundial, e uma escravidão que era de um povo específico, de uma localidade específica. A pirâmide social de Esparta era formada pelos esparciatas, que eram a elite e os únicos cidadãos, a classe dominante. Abaixo deles tinham os periecos, ou periféricos, que eram homens livres sem cidadania. E na base da pirâmide espartana tinham os ilotas, que eram servos do Estado. Os ilotas não eram escravos como em Atenas, e sim pertenciam ao Estado espartano. Eram utilizados para trabalhos em obras estatais, porém não podiam pertencer a nenhum indivíduo, como acontecia com os escravos atenienses. Política. Atenas primeiro foi governada por reis. Aos poucos, eles foram perdendo espaço para os eupátridas. Eles controlavam a cidade e outras classes sociais, como os comerciantes endividados, camponeses e pequenos proprietários, que ficavam de fora da política, e isso gerava muitos conflitos e revoltas. É nesse momento que surge a figura do tirano. A tirania era um governo de um homem só, que muitas vezes era apoiado pelo povo justamente para tirar o poder dos eupátridas. Eles eram auxiliados pelos legisladores e os magistrados. Os tiranos não conseguiram conter as revoltas de classes. Surgiam então as reformas dos legisladores, ou arcontes, como Drácon e Solon. As reformas destes magistrados visavam atender a reivindicações da população, porém, foi só com Clístenes, que acabou com o critério de renda para ser cidadão, que surge a primeira forma de democracia, onde todos os cidadãos, não só a aristocracia, decidiriam os destinos de Atenas. Porém, cidadãos somente eram homens livres, filhos de pais atenienses e maiores de 21 anos. Mulheres, escravos e estrangeiros ficavam de fora. Agora, Esparta era governada por uma diarquia, que era o governo de 2 reis. Eles governavam a cidade com os mesmos poderes, e sendo cada um deles de famílias diferentes. Apenas os esparciatas participavam da política. Órgãos públicos atenienses. Tinha a Eclésia, que era uma assembleia de cidadãos criadas pelo legislador Solon em 594 a.C. Ela se reunia para diversas decisões, como declarações de guerra, votação de leis, punições, etc. Tinha a Bulé, que era um conselho superior, formado por 400 a 500 cidadãos, que eram selecionados por sorteio e escolhidos representantes de todas as classes de cidadãos. Era um conselho fiscalizador, que preparava as agendas para as reuniões da Eclésia e que também aprovava as leis. Órgãos públicos espartanos. A Apela era uma assembleia onde apenas esparciatas com mais de 30 anos podiam opinar. Tinha a Gerúsia, que era uma espécie de senado que era composto por 28 esparciatas com mais de 60 anos. O Conselho dos Éforos, que era um conselho de 5 esparciatas que monitoravam os reis. Muitas vezes esse conselho, o Eforato, eles ficavam com mais poderes do que os reis. Economia. Atenas tinha o comércio marítimo, a produção artesanal e a exploração mineira, onde era usada a mão de obra escrava. Esparta vivia da agricultura com pouca participação do comércio. E essa função ficava principalmente com os ilotas, porque os esparciatas se dedicavam ao treinamento militar. Educação. Em Atenas, os valores ensinados eram a busca do equilíbrio entre a mente e o corpo. A educação ateniense tinha como objetivo formar oradores, políticos e pensadores. O acesso à educação ateniense era privilégio para quem podia pagar um professor particular.
Somente as elites atenienses tinham este privilégio. O conteúdo valorizava a arte, a literatura e a retórica. As mulheres eram educadas para exercerem os papéis de esposa e mãe, com foco em habilidades domésticas como tecelagem, cuidado das crianças e gerenciamento da casa. A educação em Esparta era baseada em valores militaristas. O objetivo era o de formar soldados aptos para a guerra. O acesso à educação espartana era estatal, diferentemente de Atenas, que era particular. A criança era entregue ao Estado logo cedo, aos 7 anos, e recebia como conteúdo o treinamento físico e a obediência ao Estado espartano. As mulheres eram submetidas à tutela do Estado e eram preparadas fisicamente para gerar filhos que pudessem lutar. Outro assunto importante dentro do estudo sobre o período arcaico foi a expansão colonial grega, que ocorreu do século 8 ao século 6 a.C. E quais foram os motivos desta colonização? O crescimento populacional, que gerou uma escassez de recursos, a busca de escravos ou metais preciosos e a expansão comercial. As colonizações do período arcaico tinham como características serem expedições organizadas pelas polis, diferentemente das migrações tribais dos períodos anteriores. As polis, ou metrópoles, criaram colônias tanto no Mar Negro, como no norte da África, na Itália e na Península Ibérica. Consequências da expansão colonial grega. Muitas colônias posteriormente se tornaram independentes de suas metrópoles e se tornaram cidades-estados fortes, como foi o caso de Éfeso na Ásia Menor, Nápoles na Península Itálica e Marsella na Gália. Outra consequência desse acontecimento que marcou o fim do período arcaico foi o avanço da cultura grega por todo o entorno do mar Mediterrâneo. Bom, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o período clássico. Até lá, pessoal!